Estamos no ar com mais uma edição do Universo Épico e no programa de hoje eu vou mostrar os filmes que estão chegando, séries e games. Além disso, uma entrevista incrível com a escritora Thaís Cortez, que veio até o nosso estúdio e contou tudo sobre as obras dela. Tem estreia de quadro novo no programa A Crítica. Sempre vamos dar aqui a nossa opinião sobre um filme, seriado ou jogos. E o de hoje vai ser sobre o Homem-Aranha, é logo depois da vinheta. Saiu o segundo trailer do filme do escritor Stephen King, A Torre Negra. Um pistoleiro vai percorrer o mundo em busca da famosa Torre Negra, um prédio mágico que está prestes a desaparecer. The tower is all that stands between light and darkness. E essa busca envolve uma perseguição ao poderoso Homem de Preto, passagens entre tempos diferentes, encontros intensos e confusões entre o real e o imaginário. The tower will fall. Get used to the carnage. So I told you about my brother, yeah? I told you about the program he's forced to attend and how he shouldn't be there. O galã da saga Crepúsculo, Robert Pattinson, vai viver Constantine Nicas. O plano dele era assaltar um banco e descolar uma boa quantia em dinheiro, mas nada sai como planejado e seu irmão mais novo acaba sendo preso. Decidido a resgatá-lo, Constantine embarca em uma perigosa corrida contra o relógio, e onde ele mesmo é o próximo alvo da polícia. Where are you? How much money can you get right now? Come on, bro. Oh my gosh. Are you kidding me? What do you think I'm doing this for? I want to get him out tonight. I wish Darcy Chapman would just go rot. Você tem direito a 7 desejos. O que você escolheria? Dinheiro? Amor? A jovem Claire encontra uma caixa mágica capaz de atender todos os pedidos dela. Porém, o preço para esses desejos pode ser mortal. Já está disponível no YouTube o curta brasileiro Minder. São 25 minutos numa viagem pela mente. Preciso me lembrar. Com um equipamento que permite entrar em sua própria mente, Arthur deve investigar a origem dos seus lapsos de memória, que causaram o fim do seu relacionamento com Mayara e desvendar os mistérios sobre o seu passado. O curta está no canal Imagem a Filmes. Meu nome é Tony Terranova. Em agosto tem outra produção nacional. Saiu mais um trailer de O Filme da Minha Vida. Nele vamos ver a história de Tony Terranova, um jovem apaixonado por livros e filmes e que faz desse amor grandes razões de viver. Até que a verdade sobre o pai dele, que foi embora sem explicação, começa a vir à tona e o obriga a tomar as rédeas da própria vida. Toca o teus caminhos, guri. Cara feio não bota ninguém pra frente. Você pensa em casar, ter filho? Filho não, porque eu gosto de dormir. I have to tell you something, babe. I've been dating this girl. She's white. A white girl? Hey, you can't look like you and yell white girl. It's okay. We hate terrorists. Um comediante paquistanês e uma estudante de graduação se apaixonam, mas eles encontram dificuldades quando suas culturas entram em conflito. A estudante contrai uma doença misteriosa e o comediante tem que resolver a crise com os pais da garota. Thank you, Kamala. We're gonna handle things from here. I think I'm just gonna wait anyway. You guys broke up. I'm not sure why you're here. I'm Alice. Hey, Alice. 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 Na trama, vamos acompanhar a mãe de 2 crianças que se separou recentemente e muda totalmente de rotina quando começa a morar com 3 jovens. She's so intense. No, I'm not. You haven't got this thing about you, and it's super impressive. You seem to be handling everything really well. Alice doesn't know what she wants. Brutal. Senate committee will now hear from Jacob Lawson, Climate ISS Chief Coordinator. May the
record reflect that he was nearly 1 hour late. Yeah, sorry about that. I literally had to fly in from outer space. Uma tempestade atinge a Terra e um criador de satélites que monitora e impede fenômenos naturais, que é interpretado por Gerard Butler, vai precisar ir ao espaço para evitar uma catástrofe. No entanto, ele tem de ir com o irmão, com quem não é muito apegado, para impedir que o desastre natural acabe com o planeta. Jake Lawson. The Jake Lawson? You look much older than I would have thought. I mean, you look good. Am I getting fired? That's not breakfast. Neither is coffee. You do a lot of sit-ups. I'm not going to treat you if you aren't interested in living. Good speech. Em Um Mínimo para Viver, uma jovem mulher está lidando com um problema que afeta muitos jovens no mundo: a anorexia. Sem perspectivas de se livrar da doença e ter uma vida feliz e saudável, a moça passa os dias sem esperança. Porém, quando ela encontra um curioso médico não convencional que a desafia a enfrentar a condição e a abraçar a vida. You okay, honey? I just got up too fast. Na estreia do nosso novo quadro, A Crítica, eu vou dar aqui a opinião sobre determinado filme, série ou game. Mas isso não significa que a obra em questão seja ruim ou boa. O mais importante é você assistir e tirar suas próprias conclusões. A nossa primeira crítica é sobre o Homem-Aranha e nós fomos convidados pelo Shopping Iguatemi Campinas para uma sessão do filme. Eu registrei tudo, olha aí. E hoje, a convite do Iguatemi, eu tô aqui no Cinemark para assistir o Homem-Aranha e logo mais aí no estúdio vai ter crítica do filme para vocês. E eu vou confessar uma coisa para vocês, essa é a segunda vez que eu assisto o filme. Então a primeira vez eu assisti um pouquinho mais tranquilo, né? Me diverti com o filme. E agora eu vou assistir com outros olhos. Mas antes eu quero recapitular com vocês a saga do Aracnídeo. No cinema, Peter Parker já foi vivido por 3 atores. Primeiro por Tobey, de 2002 a 2007. Foram 3 filmes e nessa trilogia, o amor de Peter foi a famosa Mary Jane, interpretada por Kirsten Dunst. Os vilões que apareceram foram o Duende Verde, Venom, Dr. Octopus, Homem-Areia e, por último, o Duende Verde mais jovem. 5 anos depois, o Homem-Aranha ganhou um novo intérprete, Andrew Garfield. Foram 2 filmes dessa nova fase e tivemos que ver o tio Ben morrer mais uma vez. A Gwen Stacy foi o amor do Peter nos 2 filmes, e o Aranha lutou contra o Lagarto, Rhino, Electro e mais uma vez contra o Duende Verde. E agora Tom Holland assumiu de vez o papel do amigo da vizinhança. A primeira aparição foi no filme do Capitão América Guerra Civil. Pirralho! Mandou bem, garoto. Valeu. A aterrissagem podia ter sido melhor, que a roupa é nova. Mas não tem problema, Sr. Stark, ele é perfeito, obrigado, tá? Tá, não faz discurso agora não. Tudo bem. Em Homem-Aranha de Volta ao Lar, não precisaremos ver o tio Ben morrer mais uma vez e nem a transformação do herói sendo picado. A crush dele é a Liz Allen e o vilão, o Abutre. Protect my family. Agora sim, vamos falar um pouco sobre o filme. Nessa nova jornada eu senti muita falta da direção do diretor Sam Raimi. O visual, principalmente. Nos primeiros, tinha aquela fotografia meio que lembrava um quadrinho. E o clima quando tinha as aparições dos vilões, aquela pegada de terror. Nesse novo filme é meio que tudo comum, como qualquer outro filme. Dos 3 uniformes, pra mim, esse foi o menos interessante. E uma outra coisa, ele tira o brilho do Peter. Ele é muito tecnológico, lembra muito a armadura que o Tony Stark usa em O Homem de Ferro.
Nem sentido aranha ele tem de tanta tecnologia. Um fato interessante é que o uniforme conversa com ele, igual a armadura do Homem de Ferro, e funciona como se fosse a consciência do Peter, um grilo falante. O vilão ele é legal, mas acho que para um reboot da franquia poderia ser um bem mais grandioso ou podia ter feito com que ele fosse dessa maneira. Enfim, sou muito fã do personagem, me diverti muito, mesmo sem ter o beijo do Homem-Aranha com a crush dele, a Liz Allen. Vale a pena, assista! Hora do intervalo e no próximo bloco tem as novidades dos games e entrevista aqui no estúdio. Eu volto já! Segundo bloco no ar e ainda dá tempo de você pegar todos os jogos gratuitos da PlayStation Plus. Veja quais são. Until Dawn é uma aventura de horror de sobrevivência. 8 amigos estão presos em um retiro remoto na montanha e não estão sozinhos. Você pode controlar cada um dos 8 personagens e vivenciar o medo como nunca antes, com cada decisão marcando a diferença entre a vida e a morte. Essa dica é para o PS4. Outro jogo para PS4 é a série Game of Thrones de Telltale. Você vai receber todos os 6 episódios que seguem a família da Casa Forrester, enquanto sobrevivem ou não na Guerra dos 5 Reis. O inverno está chegando e essa é uma excelente maneira de marcar a chegada da estação e fazer um esquenta porque a 7ª temporada já está aí, mas isso é um assunto para o próximo bloco. Para PS3 tem Tokyo Jungle. O inimigo vai estar em todos os lados e só os mais fortes vão sobreviver. Ainda para PS3, Darkstalkers Resurrection marca o retorno de uma das franquias mais aclamadas pelos fãs de games de luta. O jogo é cercado de muita nostalgia, já que não foram aplicados qualquer filtros em seus gráficos. A coletânea conta com o clássico modo arcade, no qual é possível enfrentar todos os outros personagens até um confronto direto com o chefão Dimitri. E assim como nos antigos fliperamas, os continues são a única forma de continuar a sua jornada de onde parou. O último game da lista é para PS Vita. Don't Die Mr. Robot é um jogo no qual o objetivo é coletar frutas e pontos enquanto tenta evitar ser morto pelos oponentes. Esse também pode ser baixado pelos donos de PS4. O Universo Épico já está aqui no estúdio com a nossa convidada, Thaís Cortez, ela que escreveu Acima de Nós. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Michel? Tudo jóia. Thaís, fala um pouquinho pra gente sobre esse seu projeto, Acima de Nós. Acima de Nós é um romance cristão que conta a história da Laura e do Rafael. A Laura perdeu os pais quando ela ainda era nova e ela passa por um processo de conversão em torno de 16 anos. Já o Rafael sempre teve de tudo, do bom e do melhor, nasceu uma família abastada, mas aconteceu algo na vida dele que faz com que ele questione se existe um Deus nesse mundo que acontecem tantas coisas ruins. E esse casal acaba se conhecendo, se envolvendo, e a Laura, com as coisas que ela vive, com as coisas que ela fala, ela acaba influenciando o Rafael a rever um pouco a forma como ele pensa. Nos bastidores, eu estava conversando aqui com a Thaís e ela me contou que não segue muito uma disciplina para escrever e que ela espera a inspiração chegar, né, para poder colocar no papel. E da onde que veio essa inspiração? Do que te influenciou então a escrever uma história cristã? É o tipo de amor que você já viveu? Nunca vivi um amor assim, mas eu passei por um processo de conversão também um pouco mais velha, aos 22 anos. E acho que muitas das coisas que eu aprendi em missões evangelísticas eu trouxe para o livro. Além disso, coisas simples acabam trazendo novas ideias. Às vezes uma música que eu escuto, um filme que eu vejo uma cena interessante. Enfim, às vezes conversas com pessoas podem agregar para a história. A gente ainda vai falar aqui no programa sobre os outros livros que você já escreveu, né? Que todos eles seguem o gênero romance. Sim. Né? Mas um romance com ficção, um romance com comédia e agora um romance cristão, né? A partir de agora, então, o romance cristão é a sua linha de trabalho? É isso que você vai seguir ou não? Você vai misturar sempre os romances, né?
Não necessariamente. Todos os meus livros, eles tentam trazer mensagens boas para os leitores. Seja mensagem de fé, de amizade, de amor, de como viver a vida. Então, eu sempre tento trazer essa parte nos meus livros. O próximo livro que eu pretendo escrever, que eu já estou escrevendo, é um romance com suspense. Ele vai ter, sim, mensagens positivas, eu ainda não sei a que ponto ele vai ter esse lado cristão. O mocinho, na verdade, os dois são cristãos. Então, talvez tenha um pouquinho, não tanto quanto Acima de Nós, mas eu pretendo trazer de alguma forma. A gente ainda vai falar sobre esse novo livro que ela está escrevendo aí, mas eu quero voltar aqui para o Acima de Nós. E qual foi o desafio dele? Acho que o grande desafio foi criar exatamente esse contexto cristão sem afastar o leitor que não é cristão. Então, esse foi um feedback bem legal que eu tive, porque muitas pessoas não cristãs leram e gostaram, e as pessoas que são cristãs amaram, falam que acaba sentindo Deus falando com elas através da história. Então, de todos os meus 3 livros, esse é o que eu considero mais especial. Hoje em dia, o autor, né, o escritor, ele tem muito acesso ao público dele, Sim. de quem lê. Como é que é a receptividade, né, dos leitores? Você acabou de comentar o ponto positivo, né? E teve críticas também, algumas negativas, algumas coisas que você diria falar, realmente poderia mudar ou não mudaria nada na história? Eu acho que tudo que a gente faz, independente se é um livro, se é uma novela, se é um trabalho, vai receber críticas. Eu considero uma coisa boa quando ela agrada a grande maioria. E acho que de todos os 3 livros, esse foi o que agradou a grande maioria. Então, eu não acredito que eu faria algo diferente nele. Acredito que, enquanto eu escrevia, eu orava, pedia para Deus orientação para estar colocando as coisas de uma maneira correta, de uma maneira que causasse um bom impacto no leitor. E acho que eu consegui esse resultado. Então, estou bem satisfeita. O que o Acima de Nós tem de diferente das outras obras de outros escritores cristãos? Olha, para falar a verdade, eu não leio muitos livros nessa linha. Eu conheço algumas autoras, inclusive nacionais, e estou pendente com elas para conhecer suas obras também. Mas, em relação, eu posso comparar esse com meus outros 2 livros. Além dele ter esse lado cristão, enquanto os outros eram em primeira pessoa, esse ele intercala a visão da Laura e do Rafael. Então, cada capítulo mostra a perspectiva de cada um. E eu acho que isso trouxe um elemento a mais na história, que é você realmente entender os 2 lados da história. Porque, geralmente, histórias em primeira pessoa, você fica muito pensando, mas o que o mocinho está pensando? O que o outro lado está pensando para fazer ou falar isso? E aí, através desse formato, você consegue entender o que está todo mundo pensando ou querendo, ou o porquê das atitudes. Thaís, a gente vai para um rápido intervalo e você aí de casa não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai voltar com a Thaís e vai falar um pouquinho mais sobre as outras obras dela. Estamos de volta ao estúdio e aqui com a nossa convidada Thaís. Agora, nesse bloco, né, ela vai falar um pouquinho sobre as obras anteriores. O primeiro livro que ela escreveu foi Golfinhos e Tubarões, O Outro Mundo. Thaís, fala pra gente, né, desse seu primeiro livro que, aliás, você estava bem inspirada, né? Estava. Bom, a maioria das pessoas ouve esse título e já pensa que é algo em relação aos seres do mar. Mas não, o título é uma metáfora. O livro ele mostra pessoas com habilidades especiais, como se fossem mutantes mesmo. E os golfinhos seriam aqueles que usam as habilidades... Tem uma pegada, desculpa te cortar, uma pegada de X-Men. Exato. Então os golfinhos seriam aqueles que usam as habilidades para o bem e os tubarões são aqueles que usam para o mal. Conta a história da Vitória. A Vitória, ela perdeu a memória quando ela tinha 5 anos. E ela não sabe, até os 18, que ela pertence a esse mundo Zápia, onde os pais dela lideraram uma guerra, enfim, onde ela conhecerá pessoas que têm habilidades assim como ela. Mas se passa num universo no nosso universo, ou você Isso. criou um outro universo? É como se fosse um outro universo. Ela vive no mundo real, mas ela é levada para esse outro universo, onde ela realmente pertence. E aí, quais são então os desafios, né,
aprender a lidar com esses poderes. Isso, exatamente. No começo do livro ocorre um acidente na casa dos pais adotivos e ela quase acaba matando-os. Então é um desafio ela controlar esses poderes e também envolve um romance. Ela se apaixona por um meio vampiro e ela não sabe que esse meio vampiro e ela tem uma história em comum no passado. Então ela tenta descobrir esse mistério que envolve o Alex. E também existe um perigo em relação a esse passado que ela não lembra. Então existem vários desafios também em Golfinhos e Tubarões. Gostei da capa. Ah, Olha obrigada. que legal, esse olho, muito Tem a ver interessante. com o olho do Alex. Ah, é? O olho dele é azul, mas quando ele tá se sentindo de uma maneira especial, fica preto. Nossa, muito legal. E saindo do romance, ficção, fantasia, a gente vai para outra obra, que é um romance-comédia. É uma comédia romântica juvenil. É bem para os fãs de Rebelde, esse livro tem tudo a ver, porque se passa num colégio meio interno, em que os alunos vêm de famílias muito ricas, e também se passa com uma garota bem revoltada pelo relacionamento que ela tem com a mãe, e ela causa muitas confusões nesse colégio, e também envolve uma paixão, e ela percebendo que ela estava agindo de uma maneira errada com relação à mãe, que ela estava muito revoltada com a vida, enquanto ela poderia juntar as forças que ela tinha para fazer coisas boas para as outras pessoas. Então ele também tenta passar essa mensagem de que às vezes ações pequenas para a gente podem gerar um impacto bom para os outros. Thaís, você acredita que o caminho é esse? Né? Que o escritor ele tem que passear por vários gêneros, ousar, ou sair daquela mesmice de escrever um único gênero? Claro, o seu é romance, mas você sempre coloca uma pitada de outro gênero na obra, né? Eu acho que isso é muito pessoal de cada autor. Se você se sente confortável e você está animado escrevendo alguma coisa, provavelmente vai sair algo bom. Agora, se você força um estilo que não é seu, eu acho que o resultado não vai ser muito legal. Então, no meu caso, são ideias diferentes que eu apostei e que deram certo. Mas eu conheço autores que preferem seguir uma mesma linha. Então, acho que não existe certo ou errado, é de cada um. Eu sempre escrevo para mim. Se eu estou feliz com aquilo que eu estou escrevendo, independente do resultado que virá depois, já vai ter valido a pena. Romance e fantasia, romance e comédia, romance cristão e agora um romance... Com suspense. Suspense. Isso. E aí, o que tá vindo, né? Bom, é um quarto livro que eu comecei a escrever, confesso que ainda está no começo e, por incrível que pareça, a história já está pronta na minha cabeça, começo, meio e fim, mas realmente falta tempo e inspiração para colocar no papel. Mas tem essa pegada do suspense que eu acho que vai ser bem interessante. E foi inspirado por muitos filmes de suspense que eu assisto. Então, é aquilo, quem que fez isso? Quem que é o responsável? Quem que é o bom e o mal da história? O pessoal de casa já deve estar curioso e vai ficar esperando, né, essa novidade que você vai trazer. Thaís, o pessoal gostou, né, do seu trabalho, quer conhecer um pouquinho mais sobre suas obras, sobre você, aonde que te encontra? No Facebook tem uma fanpage, Thaís Cortez, e também tem uma fanpage para cada livro, então vocês conseguem ver depoimentos dos leitores e novidades. Já tem nome o livro novo? Ainda não. O nome é a última parte. Deixa pro final. Sim, exatamente. Então, olha só, quando você for lançar, né, encontro marcado aqui no Universo Épico, hein? Tá ótimo, pode deixar. Se você tem algum trabalho legal para divulgar e compartilhar, seja ela uma HQ, um livro, um blog ou um canal no YouTube, mande um e-mail para redaçãotv@campinas.sp.leg.br. Lembrando que redação é sem cedilha e sem acento. E esse final de semana está bombando com estreia de séries, olha só. This week we were adults, but we moved here, turned 19 again. It's a reunion! Friends from College. Nesta nova comédia original da Netflix, um grupo de amigos que se conheceu em Harvard enfrenta a chegada dos 40 anos, experimentando o sucesso ou o fracasso. O inverno chegou e com ele a 7ª temporada de Game of Thrones. Vão ser apenas 7 episódios, ao invés dos tradicionais 10 dos anos anteriores. E no ano que vem teremos mais a 8ª temporada encerrando a luta pelo trono. A nova série da Marvel, Inumanos, vai chegar primeiro no cinema IMAX, no dia 1º de setembro. Vão ser exibidos nesse dia 2 episódios.
Criados por Stan Lee e Jack Kirby em 1965, os inumanos são descendentes de humanos que foram geneticamente modificados por alienígenas da raça Kree. A história se passa nos dias atuais e vai ter cenas na Terra e na Lua, seguindo a família real dos inumanos, um grupo de heróis superpoderosos da Marvel. Ao todo vão ser 8 episódios. Don't you ever have doubts? Em um motel mediano dos Estados Unidos, um aposento em especial é o espaço em que as mais diferentes histórias acontecem. Vai ter muito suspense, drama e comédia no quarto 104. O cineasta Brian Fogel embarca em uma missão para descobrir mais sobre as drogas que melhoram o desempenho nos esportes. O que ele acaba encontrando é muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O Universo Épico de hoje chega ao fim e uma dica, você pode rever todos os nossos programas no YouTube da TV Câmara. Eu fico por aqui e até a próxima semana. Tchau!